Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não assinou a sinetinha aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre que o que a gente vai ver aqui não é análise nem recomendação, tá? Só passar algumas informações mais com cunho educacional. Pode ter alguma coisa do nosso setor de análise ou talvez alguma opinião minha como investidor, tá? Lembrando que a Capitalizo é uma empresa de análises e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, o Top Fundos de Investimento são recomendações de fundos de renda fixa, multimercado, ações e também fundos imobiliários. O Invista em Ações, que é o nosso produto de bolsa de longo prazo, que são recomendações para montagem de carteira. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e também do Top Renda Fixa. E o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de bolsa de curto prazo e que também traz com ele o Invista em Ações, além, claro, do Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos. Vou deixar aqui também a parte dos relatórios grátis, né? Lembrando que todos os meses a gente traz uma novidade em recomendação. É uma abordagem mais fundamentalista. Inclusive, um dos ativos que a gente vai comentar hoje aqui, BB Seguridade, nós atualizamos um relatório em outubro, tá? Em outubro ainda de 2018. Para baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail, colocar o celular também com DDD, tá? Colocando o nome e o e-mail, vocês já têm acesso ao relatório, fazem parte do nosso mail, e colocando o celular, nós convidamos vocês para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. Para fazer parte da lista do WhatsApp é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é importante vocês salvarem o contato na agenda de vocês e que é uma listagem, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito de dividend yield, de dividendos, atualizar o nosso ranking com as maiores pagadoras. A última vez que nós havíamos atualizado foi no mês de outubro, se não me falha a memória, ou ainda foi no final de setembro, ainda em 2018, e nós resolvemos agora atualizar aqui. Tá pegando, na verdade, desde o dia até o dia 21/12, então praticamente aí cobrindo quase todo mês, todo ano de 2018. Lembrando que o Dividend Yield é um dos indicadores mais utilizados. Pessoal, eu vou deixar esse link aqui com esse arquivo aqui na descrição, tá? Um post do nosso blog. Lembrando que o Dividend Yield é um dos indicadores mais utilizados para quem quer ver o retorno de dividendos. Ele relaciona justamente os dividendos pagos nos últimos 12 meses pelas empresas com o preço atual da ação. Então a gente tem uma relação de quanto eu vou receber em dividendos ou quanto eu receberia em dividendos caso eu comprasse a ação no preço atual. Então, se a ação custa R$100 e ela distribui R$10 por ano de dividendos, eu teria um retorno de 10% em dividendos. Lembrando que não é um indicador que a gente utilizaria de maneira isolada. O outro indicador importante de dividendos também é o payout, que é o quanto que a empresa distribui de dividendos, né? Então, hoje a gente tem algumas empresas que elas não têm um yield alto, mas elas têm um payout elevado, mas daqui a um pouco porque elas estão numa situação não tão positiva, ou porque a ação subiu demais, ou porque daqui a um pouco a empresa está um pouco endividada, né, ou bastante endividada, o yield acaba ficando um pouco mais baixo, mas é bom olhar os dois indicadores, tanto o payout quanto o dividend yield, e, logicamente, a expectativa da empresa de aumentar a lucratividade, porque esses valores aqui são valores atuais, vamos dizer assim, né? Isso aqui não leva em conta a projeção de crescimento das empresas. E, por exemplo, nas nossas recomendações que são baseadas em dividendos, a gente tenta pegar tanto ações que já pagam bons dividendos hoje, né? Tem empresas que já pagam bons dividendos gordos, ou dividendos gordos hoje, como a gente pega um caso de uma BB Seguridade, quanto ações que possam vir pagar bons dividendos no futuro. Eu dou sempre como exemplo o Banco Itaú. O Banco Itaú hoje é um case meio óbvio como pagamento de dividendos. A empresa já anunciou, só em 2018 desdobrou 2 vezes as ações mantendo o pagamento de dividendo, deve aumentar o pagamento de dividendos forte nos próximos anos, até porque não se tem uma expectativa de que talvez o banco vai crescer tanto nos próximos 20 anos como cresceu nos últimos 20, mas quando eu comecei a investir, ninguém falava em banco como um bom pagador de dividendo. Algumas pessoas comentavam a respeito do Banco do Brasil, mas como a gente tinha saído ali no meio para o final dos anos 90, tinham vários bancos e poucos sobreviveram no mercado,
não era um case meio óbvio, né? E hoje aí muita gente fala em Itaú como um bom pagador de dividendos, tá? Então a gente tem que olhar também não só o que as empresas pagam hoje, mas a perspectiva do pagamento futuro, até porque o que a gente pode considerar no futuro também é o quanto eu paguei na ação e o quanto a empresa está pagando em dividendos em relação ao meu preço de compra. Então eu já comentei várias vezes aqui, eu tenho ações antigas da Itaúsa que chegam a pagar 80%, 80%, 90% de dividendos, né? Então às vezes o pessoal olha assim, pô, Thiago, mas pagou só 2 centavos ou só 3 centavos, mas isso aí no longo prazo acaba virando um bolão. E também lembrando que cada empresa tem a sua política de dividendos, né? A Itaúsa, por exemplo, paga trimestralmente, depois paga extras também, o Itaú paga todos os meses e depois tem mais pagamento semestral, né? Tem empresas que pagam 2 vezes por ano, tem empresas que pagam 3, tem empresas que fazem pagamentos extraordinários, que é uma coisa que a gente cuida bastante. Quem é nosso cliente participou, né, de pagamentos extraordinários em Vivo, pagamentos extraordinários em BB Seguridade também. E essa é outra coisa que eu tenho que cuidar, quando tem algum pagamento extraordinário. A gente teve o caso da EZTEC, que distribuiu mais do que deveria, vamos dizer assim, acabou puxando o yield, e muita gente queria comprar a EZTEC porque o yield estava alto, né? E aconteceram alguns eventos não recorrentes, que seriam daqui a um pouco a empresa, como foi o caso da Vivo, que a gente comentou, né, teve um ganho em função de uma questão de PIS e COFINS, obviamente o dividend yield dela vai ser puxado para cima, mas não quer dizer que aquilo ali vai acontecer sempre, né? Lembrando que pode acontecer alguns casos também de empresas cujas ações caíram forte e acabou também aumentando o yield, que pode tanto gerar oportunidade para quem gosta desses ativos. A gente tem aqui um caso da Cielo, né? Foi um ativo que em 12 meses caiu mais de 56%, mas estava com yield aí na casa dos 16,97%, né? Então pode surgir alguma oportunidade também em pagamento de dividendos. Lembrando que esse indicador é interessante, esses indicadores de dividendo, porque a gente pode fazer a projeção do crescimento ou do pagamento de dividendos das empresas, tá? Então nessa listagem aqui, pessoal, tem eu cortei ali os ativos que não tem muita liquidez, né? Mas eu deixei alguns, como o caso aqui da Cristal Pigmentos, né, que apesar de ser uma empresa pequena, é uma das maiores do mundo do setor, né, se não me falha a memória, é a segunda maior produtora de pigmento de dióxido de titânio do mundo, tá? Uma empresa que é praticamente aí uma multinacional, e ela foi um exemplo bom aqui, né? Ela subiu, o yield dela foi de 14,25% e uma ação que subiu mais de 169%. E na verdade o que a gente busca nas nossas recomendações são as duas coisas, tá? Empresas que têm a possibilidade de crescimento do lucro, né? O que pode fazer com que as ações valorizem, e também essa questão de ter um pagamento de dividendo gordo, tá? Então tem várias empresas aqui, tem mais de 30 empresas, tá? Que vocês vão poder dar uma olhadinha. Temos aqui o caso da Transmissão Paulista, com yield de 18,61 e teve um retorno de 25% nos últimos 12 meses, aqui quase pegando o ano de 2018 todo, né, que foi um caso bastante positivo. O case da Cielo aqui que eu comentei, de 16,67, mas as ações caíram 56,16. E aqui nós colocamos também o quanto foi desembolsado em reais por ação. A Queiroz Galvão, 15,58, a Cristal que eu já comentei, a Taesa 4, teve uma alta de 28, e yield de 12,76. Aqui é Triunfo, que é um outro case problemático também, né? Que apesar de ter um yield alto, as ações caíram quase 48%. A BB Seguridade, que é uma ação que ficou meio estacionada nos últimos anos, com yield bem alto, 11,78%, com uma alta de 6,62%. Vivo, com gás, 11% de yield. Telefônica, né? Aqui tem duas, a Vivit 3 e a Vivit 4, 10,81%. A Qualicorp, que é outra empresa que teve alguns problemas, aí, especialmente na parte de governança, né? 9,54%, mas as ações caíram 53%. A Engie aqui, que o pessoal conhece bastante, pergunta bastante, as ações tiveram um yield de 8,91%, uma alta de mais de 28,14% praticamente em 2018. A Múltiplos, que é outra empresa que teve problema, mas estava com yield na casa dos 8,5%. Itaúsa, né, aqui já conseguiu ter um yield de 8,27%, com uma alta de 30,53%.
A Fibria com 8,21 de yield e 48,48%. Aqui também já teve um pedaço da questão da fusão com a Suzano, tá? A Smiles também, que foi outro case que baixou, né? A empresa, inclusive, baixou o pagamento de dividendos. Direcional, MRV 8,10, a STT 7,88, Econ Rodovias, que teve alguns problemas também, 7,67, Bradespar 7,34, CSN 7,21, Avias 7,20, Itaú 7,16 de yield, uma alta de quase 27%, a Copasa 7,09, uma alta de quase 50% na empresa de saneamento de Minas, até a Sanepar aqui, que ficou praticamente estável em 2018 e teve um yield aí na casa dos 6,49. Então esse indicador, pessoal, sim, a partir dele a gente pode garimpar algumas oportunidades interessantes na parte de dividendos, né? Mas obviamente é interessante combinar também com outros indicadores, como payout, PVP, PL, ROI, EBITDA, enfim, né? Mas a partir daqui a gente já pode ver que tem boas empresas, né? Algumas inclusive estão entre as nossas recomendações aqui que apresentaram nos últimos 12 meses, além da valorização das ações, um bom pagamento de dividendos, né? Quando a gente correlaciona aí o que foi pago em relação ao preço da ação. Tá certo, pessoal? Esse ranking aqui que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar no WhatsApp, podem colocar nos comentários, mas eu até prefiro que vocês deixem no WhatsApp, porque assim é mais fácil da gente receber a mensagem. Lembrando que esse link aqui vai estar na descrição. Queria desejar um bom dia a todos e até mais. Um abraço.